ouvir a voz do Salvador. Irmãos, deixa eu dar uma palavra rápida aqui com relação a Débora. Olha, a Débora é essa moça que apareceu no vídeo aí, é uma membro da igreja, moça de 30 anos, trabalhando, psicóloga, empregada, e ela tem sido chamada por Deus e sentido seu coração arder com o desejo de servir ao Senhor na obra missionária. Não tem muito claro ainda como que vai ser, e ela pediu demissão e foi passar 6 meses lá nesse período de preparação e de trabalho. Eu acho isso um privilégio enorme para nós, igreja, porque não é a Débora, somos nós temos responsabilidade com a vida dela, e a gente está muito feliz porque o Senhor nos ajudou até agora, e a gente tem mantido, tem pago responsavelmente tudo o que a gente tem de pagar do curso dela lá. Agora nós estamos na fase final, que é esse período prático, e a gente também vai assumir o compromisso com ela. E aí, se alguém quiser ajudar esse período final agora do curso dela, eu queria que, por favor, procurasse o Breno. O Breno é nosso secretário de missões. Levanta a mão aí, Breno. Está aqui, ó. É um irmão. De repente você fala assim: Breno, eu quero ajudar, eu quero investir na vida dessa menina. Eu acho que é muito importante para a vida da gente sentir que nós fomos úteis na preparação da vida de uma pessoa, para ela poder servir. Então, eu quero partilhar esse privilégio, e aí quem quiser participar depois, por favor, procura o Breno, tá? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Já a semana passada nós terminamos a série das cartas do Apocalipse, e eu vou voltar numa série que a gente chama Aprendendo com os Atos de Jesus. Alguém me avisou aqui que sábado agora vai ter um programa da SAF, da Federação de Mulheres, lá na Igreja Central. Vai ser durante o sábado todo. Aí, se alguém quiser mais informação, por favor, procurar a Daniela, presidente nossa, ok? Essa série, a gente olha o texto e tenta, não é muito fácil fazer isso, mas a gente tenta olhar no texto, não a palavra de Jesus, mas olhar o que Jesus fez, e a gente tentar ver na vida de Jesus um modelo para nós, e a gente perceber o que é que nós podemos aprender. Então, nesse texto de Mateus capítulo 9, diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de bênçãos, aliás, de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Há poucos dias eu estive, semanas, ou talvez mês passado, sei lá, eu estive em Rio Branco pregando numa igreja batista. Gostei muito de ir lá. Estava na casa da irmã e passava na casa do pastor lá hospedado, e passava todos os dias na frente de uma casa, e lá tinha uma flor. Ela era uma flor grande, talvez do tamanho de uma bola de futebol de salão, uma flor bonita, um vermelho vivo, uma flor diferente. Tirei uma foto, tem a foto aqui, e eu fiquei com muita vontade de ter aquela flor, de ter uma flor daquela. Eu gosto de planta. E aí falei com a mulher, e fomos lá pedir para a mulher, e a mulher depois foi lá e arrumou um sistema lá, e arrumou um pedaço da flor, e eu levei a flor para casa, e estava esperando a semente amadurecer para plantar. Então hoje eu estava limpando e cuidando dela, as sementinhas, e vou plantar. E quando a gente planta uma semente, eu espero que nasça uma planta daquela, e eu espero que nasça uma flor daquela.
Porque se eu plantar aquela semente e nascer outra flor, eu vou ficar muito decepcionado. Se a flor ficar feia, eu vou ficar decepcionado. Se não nascer o que eu estou esperando, vou ficar decepcionado. Jesus diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Todo aquele que estiver em mim produzirá uva. Espera-se que da videira se produza uva, né? Jesus nem falou, porque é o óbvio. Jesus plantou a semente do Evangelho na minha vida. Jesus plantou a semente do Evangelho na tua vida. Jesus nos escolheu antes da fundação do mundo. E Jesus nos colocou aqui para que a gente vá e dê fruto. Mas nós precisamos produzir aquilo que foi plantado em nós. Se nós estivermos vivendo um cristianismo que não produza aquilo que Jesus plantou, nós não somos cristãos. Então, eu fico encantado quando eu faço esse olhar sobre o texto bíblico, nessa perspectiva de parar e compreender que eu preciso fazer o que Jesus fez. Eu preciso aprender com Jesus. E aí, de vez em quando, eu paro para fazer uma reflexão e chego à decepção horrível de que muitas vezes eu sou uma semente que produzo outra coisa que não aquela que Jesus plantou. E às vezes me assusto porque olho para aqui, para a Igreja Presbiteriana Gileade, e a minha sensação às vezes é que nós não estamos produzindo aquilo que Jesus plantou. E aí pior, eu olho às vezes para a igreja evangélica brasileira e tenho a sensação de que nós estamos ficando cada vez mais diferentes daquilo que Jesus plantou. Nós estamos ficando uma igreja grande no Brasil, nós estamos ficando uma igreja poderosa no Brasil, nós estamos ficando com pessoas exercendo funções políticas e brigando agora e determinando coisas impressionantes no Brasil, e nós estamos ficando tão grandes que nós já começamos até a desrespeitar os outros e desamar os outros. E aí me assusta, porque nós fomos criados naquela geração anterior dizendo mais ou menos assim: deixa de ser católico e vem ser evangélico, que você agora vai ser feliz e vai ser verdadeiramente cristão. E em alguns instantes eu começo a ter a sensação de que a igreja católica está melhorando, porque ela está tomando consciência melhor de algumas coisas, e a igreja evangélica está piorando. Porque parece que a gente vai se afastando desse ideal plantado por Jesus. Quando eu paro para olhar para Jesus e percebo a ação de Jesus, por exemplo, nesse texto, eu sou instado pelo Espírito Santo a rever o meu cristianismo. E aí eu queria que a gente estivesse pensando nessa visão integral de Jesus, e a gente poder aprender com ela. O texto diz que Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. O viver de Jesus era um viver de serviço. Jesus entendia que ele estava aqui para prestar serviço. Ele era servo do Pai, ele veio com uma missão, então ele saía percorrendo todos os lugares que estava. Ele tinha oportunidade, ele entendia que precisava passar por todas as cidades e por todos os povoados, e ele precisava prestar esse serviço. Ele era servo de Deus e estava aqui com uma visão bem clara daquilo que precisava fazer. Eu estou aqui como servo, você está aqui como servo, você está aqui como serva, e nós temos pensado que servo que não serve, não serve. Então, também somos servos de Jesus e também estamos percorrendo a nossa cidade. Se não somos aqueles missionários de tempo integral, aqueles que estão passando nos lugares mais diversos, pregando o evangelho por lá, nós estamos aqui no nosso povoado, na nossa cidade, e nós temos o desafio de aprender aquilo que Jesus fazia. Primeiro, o texto diz que Jesus estava ensinando nas sinagogas. Jesus estava preocupado com seus irmãos de fé.
Jesus queria que os seus irmãos de fé, aqueles judeus que ficavam nas mais diferentes cidades, se reunindo naqueles lugares pequenos, as sinagogas eram templos pequenos, porque só havia o templo em Jerusalém, e eles criavam alguns lugares para se reunir, e ali aprender a palavra de Deus, e adorar a Deus. Jesus vem agora, e ele começa a falar da palavra de Deus, e o texto diz que um dia ele estava pregando lá em Isaías, e ele diz assim, quando o texto de Isaías estava dizendo isso, estava dizendo a meu respeito. E o escritor dos Hebreus diz que, tendo Deus outrora falado de muitas maneiras, agora nos fala em Jesus. Jesus era a própria palavra de Deus, e Jesus, como palavra de Deus, estava preocupado com seus irmãos de fé, estava preocupado com os de dentro, e ele queria ensinar tudo aquilo que Deus queria que fosse ensinado, porque ele se preocupava em prestar um serviço aos seus irmãos de fé. Mas o texto diz também que ele estava pregando o evangelho do reino. A palavra pregador aqui no original, ela dá a ideia de arauto. Arauto era aquela pessoa que vinha, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha o e-mail, não tinha o Facebook, não tinha rádio, não tinha televisão. Então, quando tinha uma notícia importante para ser dada, o rei colocava alguém, e aquele arauto saía gritando na cidade para poder dar aquela notícia muito importante. A Bíblia diz que Jesus saiu pregando o evangelho do reino. Ele precisava dizer para todas as pessoas que o evangelho chegou. Ele precisava dizer para todas as pessoas a notícia de Deus para o homem. Aliás, ele precisava dizer para todas as pessoas aquilo que o reino estava propondo nesse mundo decaído. O mundo estava vivendo a miséria, e ele era o arauto, ele era aquele que saía pregando em todos os lugares para dizer as coisas do reino. Ele estava preocupado em ensinar os que estavam dentro, estava preocupado em pregar aqueles que estavam fora, e estava preocupado em cuidar daquele que sofriam. O texto diz que ele saía curando os enfermos e os doentes. Ou o texto diz aqui, aqueles que estavam com toda sorte de doenças e enfermidades. A palavra é a mesma, mas no grego tem uma diferençazinha, que ele chama atenção, aquele que estava com uma doença mesmo, e aquele que estava mais fragilizado, aquele que estava mais derrubado. Então, Jesus resolve prestar serviço. Ele fala, eu vou sair na terra, ensinando meus irmãos a entenderem a palavra, a compreenderem quem sou eu, a receberem aquilo que Deus está dizendo para eles. Eu vou sair por aí sendo arauto, eu vou sair por aí gritando, dizendo o que Deus veio dizer. E terceiro, eu vou sair por aí cuidando quem está machucado, quem está ferido, quem está passando por problema, quem está doente, quem está com algum tipo de dificuldade. Eu sou uma pessoa que vim aqui para impactar o mundo com a minha presença. E aí eu entendo, irmãos, que Jesus diz assim, eu sou servo, vim para servir, não vim para ser servido. E Jesus diz assim, e se eu sou servo, vocês também são servos. Vocês que estão me seguindo, vocês estão aqui na terra para servir também. Portanto, eu posso entender nesse texto que Jesus, quando dá esse exemplo, ele começa a dizer para mim que eu preciso aprender, ensinar os meus irmãos, que eu preciso ser arauto do evangelho. O evangelho não é só aquilo que salva, é a presença do reino de Deus na terra. São as virtudes do evangelho, são as características de Jesus. Nós somos aqueles que anunciamos as características de Jesus. E terceiro, nós precisamos aprender a cuidar de quem está ferido, de quem está machucado, de quem está triste, de quem está doente, de quem está com problema. Porque nós somos a semente que foi plantada do evangelho de Deus na terra. Seguimos Jesus. O pastor Eovaldo Ramos, ele diz que uma planta que diz que é a videira, e Jesus diz que é a videira, ele é, a planta é Jesus, e portanto ele tem que produzir Jesusinhos. A gente precisa sair dos templos no domingo à noite. O pastor Cristiano, fazendo a liturgia, estava falando dessa coisa que a gente chega aqui, confessa, pedindo perdão por aquilo que nós temos nem coragem de contar para os outros. A gente fala para Deus. Então a gente chega aqui no domingo à noite com aquela vergonha de pedir perdão ao Senhor por tudo que nós fizemos. Recebemos o perdão, adoramos a Deus, louvamos a Deus,
recebemos a palavra de Deus, e aí nós precisamos sair daqui para obedecer a Deus. Nós precisamos sair daqui com um desejo enorme de fazer aquilo que Jesus fez. Nós precisamos sair daqui com uma vontade medonha dentro de nós de falar: rapaz, eu quero ensinar os meus irmãos, eu quero anunciar o evangelho do reino de Deus, e eu quero cuidar de quem está ferido, quem está machucado. Hoje nós tivemos outro velório aqui na igreja. Morreu a mãe da criancinha que está conosco, 27 anos. O marido católico, ela batizada numa igreja evangélica no Haiti. E aí ele veio falar comigo que ele queria que ela fosse feita o velório dela aqui. E eu até meio constrangido já, com tanto velório está tendo aqui. Mas eu fiquei pensando: meu Deus do céu, como é que a gente fala não para isso? É possível falar não para isso? É possível alguém chegar e pedir: eu estou noutro país, eu estou noutra terra, eu não tenho família aqui, eu estou vivendo uma dor terrível, porque a minha esposa de 26 anos morreu, a minha filhinha de 3 meses ficou, e eu preciso de um espaço para poder fazer um culto. É possível a igreja dizer não? Se a gente quiser se parecer com Jesus, não, porque Jesus entendia que estava aqui para servir. Segunda coisa, Jesus estava aqui para usar de misericórdia. Jesus estava aqui para usar de serviço, mas estava aqui para usar de misericórdia, para usar de compaixão. O texto diz que Jesus, olhando as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Jesus se compadeceu. A palavra aqui é: Jesus olhava para as pessoas e sentia a dor que as pessoas estavam padecendo. Jesus saía e olhava as multidões e percebia o coração das pessoas e via aquilo que estava acontecendo com as pessoas. E o texto original fala de alguma coisa que sai das entranhas de Jesus, é a palavra original. As entranhas, essa história da compaixão é porque eles acreditavam que as emoções estavam nas entranhas. É aquilo que nós falamos hoje do coração. Jesus fala assim, o escritor fala assim: quando Jesus olhava para as multidões, o seu coração batia de dor, sentindo a dor do outro. E o Gilberto lembrou hoje de manhã aqui. Nós estávamos de manhã aqui no velório e o Gilberto lembrou isso para mim hoje. O coração de Jesus era um coração absolutamente sensível à dor do outro. O coração de Jesus é um coração absolutamente sensível à minha dor. E eu gosto de parar para pensar isso, que a dor que eu estou vivendo, que a preocupação que eu estou vivendo, que a ansiedade que eu estou vivendo, Jesus sente. E é assim mesmo, Jesus sente. O texto diz que quando Jesus olhava as pessoas, percebia que elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. A palavra aflita, ela dá a ideia original assim, de uma ovelha que ela se perdeu do bando, e ela saiu e andou e não sabe mais, ela perdeu o pastor, ela perdeu o bando, ela não ouve mais barulho nenhum do rebanho que estava com ela, e ela está agora perdida, aflita, desesperada, sem saber para onde ir. E a palavra exausta dá a ideia de que ela estava agora como que arriada, jogada ao chão, machucada, largada por lá. E aí a Bíblia diz que Jesus olhava para as pessoas e percebia que as pessoas estavam assim, aflitas, exaustas, machucadas, feridas. E aí, quando ele conta lá a parábola do bom pastor, ele diz que o bom pastor ele é capaz de deixar todas as ovelhas que estão ali e ir atrás daquela que está ferida. Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o evangelho que nós recebemos. É o evangelho que faz com que a gente ande na rua sensível às aflições e às vidas exaustas que tem ao nosso lado. O cristianismo é a encarnação da compaixão. Se tem um grupo que precisa ter o seu coração apertadinho com a dor do outro,
esse grupo é a igreja de Jesus. Porque se nós não formos um grupo com o coração apertadinho, com a dor do outro, nós não somos igreja de Jesus. Porque a igreja de Jesus foi colocada na terra para ter as características de Jesus. A igreja de Jesus foi colocada na terra para seguir os passos de Jesus. E Jesus, ele saía percorrendo todos os povoados, todas as cidades, ensinando os de dentro, cuidando dos de fora, procurando onde tivesse um machucado, algum ferido, para poder cuidar, atento e sensível às aflições e os cansaços desesperados das pessoas. E aí eu fico me perguntando, o meu coração é assim? O teu coração é assim? Nós somos cristãos? Nós nos parecemos com Jesus? Nós somos o povo do serviço lá fora? Nós somos o povo da compaixão lá fora? Ou nós somos o povo da adoração de dentro? Jesus era o Senhor do serviço, Jesus era o Senhor da compaixão, e Jesus era o Senhor da conscientização do outro. O texto diz que ele vê toda aquela situação e ele se dirige aos seus discípulos, porque a metodologia que Jesus usou foi o seguinte: eu vou fazer, eu vou lá, eu fico imaginando o planejamento de Jesus, né? Eu vou lá, eu vou me despir da minha divindade, vou esvaziar, ainda que eu vou continuar sendo Deus, eu vou viver como humano, vou viver tudo que os homens vivem, mãe, pai, irmãos, problemas, conflitos, vou lá, vou viver tudo que os homens vivem, e vou fazer tudo o que eu quero que os homens façam, porque eu vou fazer, que é para os homens olharem, que é para os homens me virem, que é para os homens me aprenderem comigo, e aí eu vou me dirigir aos meus discípulos para poder falar para eles: moçada, é isso que eu quero de vocês. Eu não quero de vocês que vocês aprendam de alguém que está falando, eu quero que vocês aprendam de alguém que está fazendo. Eu quero que vocês olhem para mim e que vocês parem com a ideia dos fariseus e dos saduceus. Os fariseus e os saduceus são aqueles que colocam uma carga que nem eles podem carregar. Eu sei que vocês estão cansados do ensino desses dois movimentos. Eu estou querendo ensinar uma outra coisa para vocês, então eu vou fazer. E eu quero que vocês olhem e prestem atenção, porque quando vocês olharem, vocês vão ver que a seara é enorme. Tem muita coisa para ser feita. Tem muita gente aflita. Tem muita gente exausta. Tem muita gente ferida. Tem muita gente machucada. Tem muita gente precisando ouvir o evangelho do reino. Tem muito irmão precisando ouvir a palavra de Deus. Então eu quero que vocês vão e façam, porque o campo é muito grande. Tem tanta coisa para fazer que a gente vai precisar pedir a Deus que mande mais trabalhadores, porque quem não trabalha, dá trabalho. Quem não é trabalhador dessa missão que Jesus colocou na terra, é campo a ser colhido. Quem não é alguém disponível para fazer o que Jesus colocou para fazer, é alguém que está precisando receber de Jesus o que toda ovelha aflita, exausta e sem pastor precisa receber. E aí nós olhamos para essa história de Jesus, viemos domingo à noite ao templo, sentamos numa cadeira almofadada, num clima agradável do ar-condicionado, adoramos a Deus e vamos para casa. Para quê? Para fazer o que Jesus fez. Para poder pensar que a nossa vida precisa ser uma vida útil lá fora, no nome de Jesus. Para que as pessoas lá fora, no nosso trabalho, nos nossos espaços de atuação, nos lugares onde temos a oportunidade de falar,
com as pessoas que temos a oportunidade de contactar, com as pessoas que nós conhecemos, nós somos chamados para ir fazer o que Jesus fez. Ter compaixão. A marca do cristianismo se chama amor. Nós cantamos aqui, qual o adorno dessa vida? É o amor. Quando a gente fica olhando nessa série a respeito de Jesus, todas as vezes a gente cai nessa história. Todas as vezes que a gente vai aprender com Jesus, a gente cai nessa história. Nós precisamos sair daqui para amar. Nós precisamos sair daqui para amar. E aí vira pregar esse texto, e aí eu não posso nem pregar todo domingo, porque se eu pregar todos os domingos essa série, nós vamos chegar sempre à mesma conclusão. Que nós somos chamados para sair daqui para amar. O mundo não conhece o amor. O mundo canta o amor. O mundo declama o amor. O mundo fala do amor, mas o mundo não conhece o amor, porque o amor é Cristo. O mundo fica desesperado atrás de paz, de sentido para a vida, de sentido de existência. O mundo não conhece o que é paz. Jesus fala, eu dou a paz. E eu não deixo a paz como o mundo dá, porque a paz que o mundo dá, não é a paz que o Cristo dá. E a paz que o Cristo dá, quem tem, quem a recebe, é quem foi amado pelo Cristo. Agora a gente precisa sair para poder viver essa paz, falar dessa paz, falar desse amor, falar dessa compaixão, falar dessa graça, e a gente é chamado para sair daqui e se parecer com Jesus, porque o que Jesus plantou na nossa vida, foi a semente do Evangelho. E aí eu fico agora Jesus olhando aqui para nós, vendo a semente que Ele plantou no coração de cada um de nós, e olhando o que é que nós estamos produzindo. O que eu tenho produzido se parece com o que Jesus plantou? O que você tem produzido se parece com o que Jesus plantou? Você é reprodutor das características de Jesus? O que a igreja evangélica brasileira tem produzido é melhor porque você existe? Se a gente pudesse pedir alguma coisa para Deus agora, Jesus fala assim, o que eu gostaria é que vocês pedissem que Deus mandasse trabalhadores, tem muita coisa para fazer. Eu ia pedir para ser trabalhador ou ia pedir para ser trabalhado? Se eu fosse pedir para Jesus alguma coisa agora, eu pediria o quê? Senhor Jesus, eu quero me parecer contigo, Senhor. Cuidado com essa oração, porque Jesus vai botar um aflito, um exausto, um ferido, um machucado, alguém com algum problema para você cuidar. Senhor, eu quero me parecer contigo, Jesus. Ele vai colocar alguém para atormentar a tua alma como os fariseus, para você saber. Senhor, eu quero me parecer contigo, Jesus. Ele vai colocar alguém para você perdoar daqui uns dias, para precisar perdoar, porque ele teve que fazer isso o tempo todo. Senhor, eu quero me parecer contigo, Jesus. Ele vai colocar alguém para você lavar os pés, no sentido de servir, porque esse foi o nosso Senhor, e é a esse Senhor que nós seguimos. E aí a gente precisa parar para perguntar, será que eu sou cristão? Você é cristão? Você é um Jesusinho? Vamos orar? Então fala para Jesus, o que é que você sente, o que é que você quer, qual é a proposta do teu coração, e qual é o pedido do teu coração.